Olha só, forças sindicais e centrais de todo o país fizeram hoje mobilização pelo Dia Nacional de Luta em defesa da Previdência. Você, inclusive, acompanhou algumas informações aqui no começo do programa. A data marca a resistência dos trabalhadores contra o fim do direito à aposentadoria. A organização fala em 3.000 pessoas durante o ato que foi realizado. A Polícia Militar acredita em até 2.000 pessoas que participaram desse protesto e você acompanha junto comigo a partir de agora. A concentração foi em frente ao prédio da Previdência Social. Trabalhadores de várias centrais sindicais se reuniram para dizer não à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Eles alegam que o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional retira direitos históricos dos trabalhadores, sem corrigir as distorções com outras categorias que continuariam com os privilégios mantidos. Entre as queixas dos trabalhadores estão a obrigatoriedade de uma idade mínima para se aposentar e o aumento no tempo de contribuição, o que não garantiria, ainda assim, o direito a uma aposentadoria integral. Prejudica todos os trabalhadores, independente de categoria, do trabalhador rural ao servidor público. Então nós estamos aqui para protestar e dizer para eles que somos contra a reforma da maneira que está no Congresso Nacional e no Senado Nacional. Uma das categorias mais afetadas pela reforma seria a dos professores. Hoje a mulher professora é 25 anos de carreira e 30 e 50 de idade. E passa para 30 de carreira e 60 de idade e ainda com agravante, não levando o valor integral. A manifestação contou com o apoio de políticos maranhenses. É necessário alertar o povo brasileiro que a proposta de reforma encaminhada pelo presidente da República, ela é uma proposta contra o povo trabalhador, contra o povo pobre, é uma proposta para instituir um regime de capitalização para favorecer ainda mais o sistema financeiro do Brasil, portanto ela é inaceitável. Durante o protesto, trabalhadores entregaram jornais e panfletos para quem passava pela avenida. Às 9h30 da manhã, os dois lados da pista foram interditados e os manifestantes seguiram em caminhada até a Praça Deodoro. Além da capital, o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência ocorreu em pelo menos outras 20 cidades do Maranhão e também em todos os estados da federação. Para as centrais sindicais, a paralisação é apenas um alerta que pode desencadear uma greve geral dos trabalhadores em todo o país. Esse ato aqui no Maranhão está acontecendo em mais de 60 municípios. Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Codó, Rosário. Então está espalhado no Maranhão todo atos como esse. E nós vamos estar... E hoje é o esquenta. Nós estamos preparando uma greve geral. Abril, vamos ter greve geral. Pois é, e ainda sobre o assunto, acontece hoje à tarde na UFMA a mesa redonda A Reforma da Previdência como obstáculo à aposentadoria, sobre as implicações constantes no projeto de reforma para o conjunto dos trabalhadores, né? Converso agora, inclusive, aqui no estúdio com a professora Sara Graneman, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema bastante polêmico, né, professora? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Eu queria começar lhe perguntando, na sua concepção, essa reforma, essa proposta que foi enviada, ela é justa? Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo espaço. Boa tarde às pessoas que nos acompanham, telespectadores. Não, numa palavra, ela não é justa. Ela não é justa com quem? Não é justa, como você já colocou, com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão na rua para impedir que essa reforma aconteça. Sim. E ela não é justa por quê? Ela não é justa porque, ao invés de ser uma reforma, uma medida que amplia direitos, como foi, por exemplo, a Constituição de 1988, certo, que ampliou e criou direitos inexistentes até então no Brasil, essa, como as feitas anteriormente por Fernando Henrique, por Luiz Inácio Lula da Silva, por Fernando Collor de Mello, ela retira direitos, ela rebaixa a condição civilizatória que os trabalhadores e trabalhadoras alcançaram no Brasil. Que dimensão civilizatória? Comer
ter uma proteção mínima quando chegamos à fase mais insegura das nossas vidas, Sim. que é da velhice, porque na infância, que também é uma fase insegura, tem pai e mãe, né, em geral. Na velhice, estamos quase sempre muito desamparados. Então, essa proposta, ela não garantiria essas questões básicas, é isso? Retiraria? Não, por quê? Porque para liberar os quase 3 trilhões de reais, ou mais do que 3 trilhões de reais, que hoje estão na Previdência, tanto pública quanto privada, para liberar, para que ela vá toda para a previdência privada, um negócio dos bancos e das grandes seguradoras, é preciso que o benefício público seja reduzido a valores de produção de miséria e desigualdade. Então, reduz-se o valor, aumenta as exigências para ter acesso a esse pequeno valor e aumenta as exigências como tempo de contribuição. Hoje, por exemplo, para os que estão no INSS, Sim. são exigidos 15 anos de contribuição contínua, passa para 20. A idade que está em 60 passa para 62 das mulheres e 65 dos homens. Então, se você tomar os estados do Nordeste e Norte, na qual homens têm uma expectativa de vida de 68 anos, Sim. você alcançará a aposentadoria à beira da morte. E se for no caso daqueles que não têm contratos de trabalho, como carteira assinada, como contratos formais de trabalho, e aí que eles não conseguiriam nunca a aposentadoria, a alternativa hoje é o benefício de prestação continuada, que é uma forma de aposentadoria para os muito pobres. Essa é outra questão, né? Vai para 70. E fora o que estão tentando reduzir o valor, né? Isso. Quem tivesse, assim, em condições muito graves e que alcançasse antes dos 70 anos, não seria mais de um salário mínimo, seria de R$400, menos que a metade do salário mínimo. Nós estamos à beira, Hugo, do que eu vi, por exemplo, no meu pós-doutorado, feito em Portugal e na Itália, que era a situação da Grécia, Sim. entre os anos de 12 e 14, de 11 a 14, que ocorreu lá uma austeridade tão brutal que acabou sendo chamada de austericídio, porque ela levou centenas, dezenas, mais do que de milhar de pessoas à morte, de fome e de frio. Situação muitíssimo delicada, né, professora? Se fala muito também com relação à previdência para os militares, né, a aposentadoria para os militares. Como é que você está vendo isso também? Está se mantendo privilégios? Veja, os militares que estão na PEC 6/2019, que o governo de Bolsonaro encaminhou no dia 20 de fevereiro, são os policiais militares e os bombeiros militares. Estes estão sujeitos à mesma regra, ou regras muito assemelhadas, muito duras, que eu, como professora universitária, terei. Sim. Como trabalhador, provavelmente os trabalhadores que estão conosco aqui no estúdio terão, que são trabalhadores de carteira assinada e que, portanto, se aposentarão pelo INSS. Agora, esse outro, as Forças Armadas, por exemplo, as Forças Armadas, elas não terão uma reforma, pelo que já anunciou o Bolsonaro, né, pelo que ele encaminha para o Congresso, não terão uma contrarreforma, terão uma reforma que inclusive prevê aumentos antes de se aposentarem. Então, está bastante injusta, porque se um país precisa de militares e de forças armadas, também precisa de jornalistas, de professores, de cameramen, precisamos de toda a classe trabalhadora com condições de sobrevivência para que a vida aqui corra minimamente civilizada, né? Professora, se fala como justificativa, né, por quem defende de que há um déficit muito grande, né, de que é preciso que os trabalhadores, as categorias façam sacrifícios, né, até se cita essa palavra. Essas justificativas, elas convencem, professora?
Olha, essas justificativas são encomendadas, porque todos os trabalhos dos pesquisadores na universidade que fazem essa pesquisa sem que sejam encomendadas por nenhum dos capitais que está interessado na Contra-Reforma, todos nós, com os números do Estado brasileiro, do portal de transparência, por exemplo, somos assertivos em demonstrar que não há déficit. Sim. Eu te dou um dado. O orçamento da Seguridade do ano de 2017 foi de 700 bilhões. Então, foram 700 bilhões que foram utilizados para fazer saúde, previdência e assistência. Políticas sociais. Isso estamos falando da parte pública da Previdência. E de isenções, dívida ativa, da desvinculação das receitas da União, são 4 elementos: isenções, dívida ativa, DRU e superávit. Certo. A política de superávit. Se essas quatro rubricas do orçamento foram de 710 bilhões. Então, se não existisse isso, a Previdência teria, a Seguridade teria no ano de 17, 1 trilhão e 400 bilhões. Se a gente quer que seja superavitária, é só acabar com essas 4 rubricas, e aí será uma reforma. O Estado brasileiro poderá aumentar a aposentadoria mínima, ao invés de ser de um salário mínimo, poderá talvez ser de 5 de fato, como modificaria a vida das pessoas mais pobres. A senhora, como pesquisadora, como professora, a senhora vê todas essas questões sendo explicadas, ou elas estão meio ali camufladas? A população está entendendo o que está acontecendo? Eu acho que começa a entender, e vocês têm um papel mais importante do que nós fazemos as pesquisas, mas vocês que podem atingir a população em larga escala, não é? Mas o que depende de nós estamos fazendo, né? Hoje essa iniciativa da Pruma é uma iniciativa importante, mas a população ela tem condições de entender se lhes explicarmos, né? Então, eu também te daria um outro dado. Eu acompanho esse tema desde 1988, Sim. quando eu já estava fora da universidade, trabalhando como assistente social. E de todos os projetos que vi, de 88 para cá, as propostas de emenda constitucional, eu diria que esta é a mais competente no sentido de que ela é menos explícita do que as outras. Ela foi tão bem escrita, tão bem elaborada, que ela é mais difícil de compreender a sua essência. A sua essência é a capitalização. O que é a capitalização? Capitalização é levar esse dinheiro, esse mais de 3 trilhões de reais, levar esse dinheiro para os bancos e para as seguradoras e tirá-las do Estado. Né? Então, como é que você faz isso? Você faz isso dizendo que as pessoas estão vivendo muito, que a Previdência Pública vai quebrar e que os bancos e as seguradoras são as instituições mais fiáveis do mundo. Então, as pessoas começam a achar que, de fato, construir um compromisso coletivo que os trabalhadores do tempo atual sustentam os do tempo anterior, parece que a solidariedade é um valor que a gente deve extirpar da nossa civilização. Então, ser contra essa proposta não é questão de ser de esquerda ou de partido de oposição, é realmente... Ser contra é querer a continuidade da vida, sobretudo dos mais pobres do nosso país. Ok, obrigado, professora. Então, hoje à tarde tem uma mesa, uma discussão lá na UFMA, não é isso? Com mais tempo e mais aprofundada. Tá ótimo. Eu te agradeço muito a possibilidade. Boa tarde. A sua presença aqui e os esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado.